todos, sejam muito bem-vindos ao quarto módulo do Rede Educa, que nesta temporada aborda um tema de grande relevância, o ESG, Ambiental, Social e Governança. Ao longo dos 5 módulos dessa edição, vamos explorar como os princípios de ESG estão transformando o mundo dos negócios, a sociedade e o meio ambiente. Discutiremos práticas inovadoras, os desafios atuais e as melhores estratégias para incorporar os pilares de sustentabilidade em diversas áreas, desde grandes corporações até iniciativas locais. E na aula de hoje vamos falar sobre o ESG por dentro das organizações. Para nos guiar nesse processo de compreensão e aprofundamento, teremos novamente a presença de Guilherme Parizotti. Ele é especialista na área e vai continuar a nos explicar de forma clara e objetiva como o ESG impacta não apenas as empresas, mas também a sociedade e o meio ambiente de maneira geral. Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Meu nome é Guilherme, sou formado em gestão ambiental e vamos dar prosseguimento aqui no nosso curso de ESG. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente das anteriores, porque nós vamos falar de temas mais diversos, temas que muitas vezes não têm tanta conexão entre si. No entanto, eles são temas muito importantes no que diz respeito à pauta de ESG e são temas que eles vão se complementando de forma ou outra, tá? Então, hoje a gente vai falar brevemente sobre algumas tendências de mercado ESG, né? Principalmente falando do contexto brasileiro. A gente já falou um pouquinho antes disso daí, mas é legal a gente pautar esse assunto novamente. Vamos falar sobre diversidade e inclusão, compliance, código de conduta e ética, políticas e como que as políticas são realizadas e a importância dessas políticas dentro das empresas. Então, bom, para iniciar aqui o treinamento de hoje, eu queria lembrar vocês de que o Brasil ele vai ter a obrigatoriedade de relatório ESG e a tecnologia ela vem como um dos principais aliados das empresas, tá? Empresas públicas e fundos de investimento podem adotar voluntariamente as normas do IFRS para relatórios de sustentabilidade a partir de 2024, tornando-se obrigatória a partir de 2026. Então, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela auxiliou nessa regulação e essa regulação é fundamental para tornar padrão os nossos frameworks e standards de ESG, né? Os nossos padrões de ESG. E a partir de 2026, as empresas de capital aberto serão obrigadas a seguir os padrões das normas IFRS. Como a gente faz relatório de sustentabilidade sempre sobre o período anterior, é importante se lembrar disso daí, a partir de 2027, as empresas elas vão ter que emitir relatórios do período de 2026 com as normas IFRS obrigatoriamente, tá? E nesse cenário, a tecnologia ela emerge como uma protagonista que vai auxiliar as empresas, tá? Soluções de softwares empresariais facilitam o acesso a dados relevantes de sustentabilidade, como o consumo de água e energia, impactos próprios do transporte e do uso de materiais poluentes, fornecendo, por exemplo, a contabilidade de carbono transacional para seus clientes. A contabilização das emissões de carbono é o que a gente tem de mais complexo dentro do ESG, é também o que é mais visado, o que é mais pedido, e é o calcanhar de Aquiles das empresas, tá? E a capacidade de acessar dados transacionais de sistemas centrais para a gestão ESG, ela é crucial, especialmente porque os relatórios ESG estarão sujeitos a uma auditoria. E essa auditoria normalmente de terceira parte, uma auditoria externa, para não ter conflito de interesse, tornando a qualidade das informações mais precisas e abrangentes, dando credibilidade às divulgações, tá? Então, como o ESG e os relatórios de sustentabilidade, como se fosse um raio-x da empresa, pensem que são dados históricos que são muito diferentes entre eles, complexos, e são de difícil gestão. E é por isso que os softwares eles são tão famosos aí dentro do mundo do ESG, porque são softwares, além de tudo, de gestão, tá? Que facilitam a gestão desse montante de dados. O ESG ele vai ser uma realidade, seja por princípio ou pressão de acionistas, clientes, Estado, sociedade ou funcionários. As empresas que não se adaptarem terão dificuldade de captar recursos
e atrair e reter talentos e, além disso, vender seus produtos, tá? A gente pode perceber, principalmente a geração Z, como já conversamos sobre isso, uma preocupação cada vez maior a respeito das pautas ambientais, e também, como a concorrência é grande, os clientes, eles cada vez mais estão solicitando aderência à medidas ESG. Empresas que, por exemplo, não prezam pela diversidade ou têm posicionamentos contrários a isso, muitas vezes acabam perdendo, tendo um prejuízo financeiro, porque os clientes acabam não consumindo esse produto. E na parte ambiental, as empresas terão que adaptar seus processos para reduzir seu impacto. Novas empresas que buscam solucionar problemas vão aproveitar esse momento de inovação necessário e emergir. Já na parte social, né, olhando ali para o cliente, parcerias com fornecedores e retenção de talentos serão essenciais. E é uma questão de inovar ou padecer, né? E a inovação não vai acontecer em um ambiente tradicional. Normalmente a inovação acontece em um ambiente dinâmico, um ambiente diverso, um ambiente que aceita melhor erros, porque parte do processo de inovação é você errar. E percebam que isso tudo que eu estou falando é a tendência de uma cultura das empresas que está sendo implementada. Se vocês procurarem a cultura das empresas por aí, sobretudo empresas grandes, tá, que tem essas pautas de ESG, é basicamente uma cópia da outra. Todos esses itens que eu falei para vocês vão estar inclusos nisso. É porque é justamente uma necessidade de inovação que as empresas precisam ter, e a sociedade no geral, para a gente não padecer. E uma governança contínua é fundamental para garantir o bom funcionamento da empresa, integridade e ética, a execução de sua estratégia de longo prazo e assegurar seus valores e sua cultura, tá? Empresas com alto padrão ESG, elas tendem a ser empresas mais inovadoras, tá? Porque tem uma série de medidas, quase que uma cartilha, que giram em torno disso, e aí, sobretudo por mais diversidade, você tem mais ideias e mais inovação. E aí, levantando essa pauta, o que o ambiente precisa ter para incentivar justamente essa inovação, né? Bom, começa tudo isso por pessoas, né? A inovação acontece em um ambiente de diversidade de pessoas, de diversidade de ideias, de diversidade de histórias. Tolerância a erros, como eu mencionei, né? Experiências, erros e acertos caminham juntos. E para ter inovação, as empresas precisam ter um ambiente tolerante a erros. Foco no longo prazo, inovação exige investimento que não dão resultado no curto prazo, grandes inovações principalmente, tá? E bom relacionamento com os stakeholders, fundamental. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando de comunicação com stakeholders, tá? Especialmente clientes e fornecedores. Os fornecedores, eles desenvolvem o produto junto à empresa, e uma empresa inovadora tem que estar aberta a receber feedback dos seus clientes, pois são os feedbacks que fazem a empresa melhorar e inovar e perceber onde que elas têm oportunidade de melhoria. Além disso, é necessário ter objetivos claros. Empresas inovadoras se colocam metas agressivas, comunicam essas metas e traçam um plano para alcançá-las envolvendo os stakeholders. Resumidamente, empresas com alto padrão ESG têm um ambiente diverso, conseguem atrair talentos, focam no longo prazo, toleram erros, têm forte relacionamento com seus stakeholders e são transparentes na comunicação de seus objetivos. E além de tudo, não é só atrair talentos, mas também reter talentos, tá? A empresa com esse tipo de cultura que eu mencionei, também tem uma retenção de talentos, um turnover muito menor, portanto, uma retenção de talentos muito maior. E agora, entrando no tema diversidade, é sempre um tema bem polêmico para a gente falar, mas eu acho que é essencial e é parte fundamental do ESG, tá? Um ambiente diverso, como eu mencionei, é um ambiente criativo. Criatividade traz inovação e que, por sua vez, gera crescimento e retorno financeiro. Empresas como Microsoft, Salesforce colocam metas de diversidade num bônus dos seus executivos. E é uma tendência necessária que se coloquem metas nos bônus dos executivos, tá? Porque quando a coisa vem de cima para baixo, tende a fluir melhor, e colocando metas, a gente consegue ter uma pressão maior para que a mudança ocorra. Essas empresas usam e divulgam muitos dados para medir o avanço da diversidade, identificar vieses inconscientes dos gestores e encontrar pontos de atenção. Diversidade não é apenas o certo a se fazer, mas é também
bom para os negócios. Vários estudos demonstram que empresas com mais diversidade têm um maior retorno financeiro, tá? As empresas, geralmente, elas começam a olhar para a diversidade de gênero. Eles percebem que precisam também promover uma diversidade racial, uma diversidade de pessoas com deficiência, de orientação sexual, de idade, e a busca por um ambiente diverso e incluso nunca tem fim. E quais que são os principais pilares da inclusão e diversidade? Existem 5 pilares aqui. Normalmente a gente não vê se falar dos 5, mas todos são de suma importância, tá? O primeiro e mais conhecido é o pilar de gênero, e demonstrando aqui alguns dados para vocês, tá? Numa média global, as mulheres ganham o equivalente a 77% do salário dos homens. 77% dos homens em idade de trabalhar participam da força de trabalho, enquanto que para as mulheres a taxa é de 50%. Então a gente vê uma diferença bem grande. E quando se tem um filho, a maioria das vezes, grande maioria das vezes, fica por conta da mulher, até pelas questões de amamentação e etc. E depois, para essa mulher se reinserir no mercado de trabalho, também é uma nova batalha. Vejam vocês, para vocês se inserirem no mercado de trabalho, já é difícil. Para você se reinserir, é uma batalha gigantesca. O pilar LGBTQIA+, falando de um pouco dos dados, são 18 milhões de pessoas no Brasil, 38% das empresas mostram restrições para contratações, 40% dos entrevistados já sofreu preconceito no ambiente de trabalho, 61% escondem sua orientação sexual ou identidade de gênero com medo de algum tipo de coerção, algum tipo de viés inconsciente. Às vezes a pessoa mesmo não sobe de cargo e acaba acreditando que seja por conta de um viés inconsciente partindo de um preconceito. Então são várias coisas que dificultam a inserção dessas pessoas e também o mantimento dessas pessoas no mercado. A raça, que também é super conhecido, né? Segundo os dados do IBGE, mostram que 54% da população brasileira é negra. E aqui é importante ressaltar que o IBGE, ele coloca como negro a junção de pretos e pardos, tá? Então, negro não está associado só a pretos, mas pretos e pardos. E 54% da população brasileira é negra, segundo o IBGE. 60% já sofreu discriminação racial no ambiente de trabalho e 47% dos funcionários negros não têm sentimento de pertencimento às organizações que trabalham. Essa é uma frase muito importante. Isso acontece com diversos desses pilares de inclusão e diversidade, tá? Muitas vezes essas pessoas, elas não enxergam elas mesmas em cadeiras de liderança. Por quê? Porque ela não vê ninguém igual a ela nessa cadeira de liderança. Então isso acaba desmotivando e até tirando um pouco da autoestima da pessoa, tá? Então é por isso que a diversidade é importante. Você tem que se espelhar em pessoas que são semelhantes a você e que estejam em cargos que você almeja. Por isso que ela é tão importante quanto medida de inclusão. Já os PCDs, segundo o IBGE, 703 milhões de pessoas, ou 8,4% da população brasileira, tem algum tipo de deficiência. Lembrando que a cota é para 5%. E apenas 53% das empresas no Brasil cumprem a cota que eu mencionei para vocês. E em relação a gerações, também é uma discussão que eu acho que dessas daqui é a menos falada, mas igualmente importante, tá? Atualmente temos 20 milhões de idosos e 50 milhões de pessoas com pelo menos 50 anos de idade ou mais. A projeção é que em 2040, 57% da força de trabalho seja 45 mais. E em 2050, 1/3 da população seja 50 mais. Compliance não é apenas uma questão ética, mas uma ferramenta de gestão de melhoria na governança e de eficiência na empresa. Ajuda a compreender a cultura organizacional da empresa, tá? Então, é essencial que, principalmente em empresas grandes, a gente tenha um setor de compliance muito bacana. Isso envolve treinamento da diretoria e do conselheiro de administração, envolvimento da diretoria em assuntos de compliance, participação no comitê de ética e conduta e aprovações políticas. Então, o setor de compliance ele tem que estar junto com a alta organização, tá? Essencial, assim como as medidas do ESG. O código de ética
é o instrumento composto pelos valores e princípios da organização que ajuda a concretizar sua visão e missão. E a sua visão e missão é justamente a visão dos donos, a visão de parte do conselho. Os valores dizem respeito ao que as empresas acreditam e valorizam. E os princípios são como pontos de partida, pressupostos e fundamentos morais que orientam as atitudes e comportamentos da empresa junto a seus diversos públicos e áreas de relacionamento. Já o código de conduta, ele é um guia prático, tá? Com regras orientadas de atuação práticas organizacionais e é o documento no qual os princípios do código de ética são detalhados e que mostra o que fazer ou não fazer diante de determinadas situações. Ele trata de termos como legislação, conflito de interesse, atividades políticas, corrupção, proteção de ativos, confidencialidade, manifestação pública e assédio. E pode estar organizado por público de interesse, pensando separadamente a relação da empresa com seus clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores, meio ambiente, governo, sociedade e comunidade, tá? Então, o código de conduta, ele anda junto com o código de ética, tá? Mas ele serve como algo numa linguagem mais popular, ou seja, um guia prático. O código de ética e conduta é como a bíblia do programa de compliance e integridade da empresa, tá? É ali que vai estar todas as medidas de compliance e como que a gente deve seguir. E, obviamente, quando as legislações vão se modificando, esse código pode eventualmente mudar. Padrões éticos com os quais a empresa concorda e condutas que a empresa espera de seus empregados estão inseridos nesse código de conduta e ética. E ele reflete o posicionamento da empresa e deixa claro o que é proibido. Isso é de suma importância e é por isso que ele tem que ser um material didático, onde pessoas de todos os setores, todos os tipos de pessoas vão poder entender o que está escrito e seguir as regras. Os temas que compõem esse código de ética e conduta são todos aqueles que a empresa entende ser relevante. Não há uma regra específica de como fazer e não precisa trazer detalhes muito aprofundados, tá? Ele tem que ser um material claro, objetivo e que atinja, obviamente, todos os públicos. E para isso a gente pode utilizar de e-mails, a gente pode utilizar de material escrito, né, através de cadernetas, pode utilizar a intranet, pode utilizar o website. O importante é você conseguir se comunicar com seus stakeholders e, sobretudo, com seus colaboradores, tá? É importante também, a gente percebe isso nas empresas mais maduras, que tem uma assinatura do termo de compromisso de novos ativos, tem um benchmarking e pesquisa interna, tem uma aprovação da alta administração, como mencionei, a alta administração tem que estar junto com as pessoas de compliance e tem que haver uma revisão periódica à medida que sua empresa amplia os negócios, à medida que sua empresa amadurece, à medida que as legislações mudam e por aí vai, tá? Como construir um código de ética? É essencial se definir os temas que serão tratados nesse código e, como disse, ele é bem amplo, tá? E ele não tem uma regra de como que deve ser isso, vai se modificar de empresa para empresa. Uma empresa do mercado químico é diferente de uma empresa de varejo, então cada uma vai ter uma norma diferente. Os temas gerais mais comuns são definição concreta de como se dá o comprometimento e suporte da alta administração, proibição de assédio e valorização da diversidade no ambiente de trabalho, proibição do trabalho escravo e o uso da mão de obra infantil, né, isso aí dependendo da atividade, respeito às regras de saúde, segurança e meio ambiente, reembolso de despesas, regras de conflito de interesse, concorrência justa, canal de denúncias, consequências do descumprimento de certas regras, prevenção a fraudes, relacionamento com a imprensa e reputação, sustentabilidade e meio ambiente, isso cada vez mais vem ganhando uma importância maior, proteção de dados e segurança da informação, né, principalmente ali citando a LGPD, regras anticorrupção e suborno e regras PLD, que são as regras de prevenção à lavagem de dinheiro, que é obrigatório para certos casos, por exemplo, empresas que têm parcerias com o governo, tá? Então vejam que são vários assuntos relevantes e assuntos que vocês já viram ser tratados dentro da empresa de vocês. Agora, alguns pontos relevantes em relação às políticas, tá?
A política, ela deve ser detalhada, mais detalhada que o conteúdo do código. Se for necessário, um elevado grau de detalhamento para deixar todos os procedimentos ali gravados, tá? Como mencionei para vocês, aqui a gente vai fazer uma coisa para uma área específica, então é normal que se utilize uma linguagem mais difícil, porque é para aquela área e aquela área vai entender o que está sendo colocado. Em relação à quantidade, deve-se procurar agregar temas correlatos na mesma política. Por exemplo, juntar o tema de refeições com os brindes e presentes, juntar hospitalidade e entretenimento na mesma política anticorrupção, tá? São coisas que faz sentido e no sentido da eficiência é positivo, tá? Porque aí a pessoa ela pode ler apenas uma coisa e já ter 2 temas além. Muitas políticas desestimulam as consultas pelos colaboradores. Por exemplo, políticas que são muito longas, elas acabam tendo uma leitura muito menor por parte dos colaboradores. E aqui eu falo em causa própria também, tá? Eu já participei de diversas empresas que tinham políticas muito longas, né, que pareciam um TCC, e eu simplesmente acabava não lendo, ou por falta de tempo, ou por falta de interesse, ou porque tinha uma coisa mais urgente e importante para fazer. Em alguns casos, isso pode ser necessário numa política apartada, tá? Por exemplo, a PLD, Política Anticorrupção. E é importante tomar cuidado para não torná-la muito grande, senão desestimula a leitura pelo colaborador. Diferente do código de ética, onde se recomenda visões mais espaçadas anualmente ou bianualmente, as políticas elas devem ser atualizadas e revisadas com maior frequência para corrigir eventuais falhas detectadas pela área de compliance, tá? E já em relação à divulgação, assim como o código, procure fazer versões mais didáticas para atingir diversos públicos no caso de políticas mais abrangentes, como por exemplo de conflito de interesses. E é sempre importante a gente manter evidências de aplicação no dia a dia da empresa, assim como treinamentos voltados para essas políticas, tá? Então, a gente passa por auditoria, seja interna, seja externa, e é importante que se tenha evidência de que essas políticas estão colocadas e chegaram nos colaboradores. Como que a gente estrutura essas políticas, tá? A gente tem o padrão ISO, que não é uma regra, mas é interessante a gente colocar porque traz um exemplo prático de como é feito. Então, talvez vocês já tenham tido experiência disso. Tem o título da política, tem o número de referência, tem o objetivo, a aplicação e por aí vai, e a descrição e etc. E tem as políticas mais comuns ali, tá? Que são justamente essas que eu citei para vocês, de antissuborno, PLD, conflito de interesses, cortesias, doações e patrocínios e por aí vai. Agora, um ponto importante é que o due diligence ele é diferente de uma auditoria, tá? Tem um mecanismo que ele se chama due diligence, que ele procura, principalmente no momento de aquisição de empresas, agir de uma forma, sim, de auditoria, mas é de uma auditoria com uma metodologia diferente, muito mais profunda, tá? Onde a gente vai estudar um arcabouço de informações da empresa muito maior do que numa auditoria tradicional, tá? Gente, essa aula foi um pouco mais teórica, como eu disse para vocês, algumas partes eu tenho certeza que engajou mais vocês do que outras partes. São muitos links, muitas informações diferentes, e essa aula se propõe a isso mesmo, tá? A gente conectar diversos assuntos ali ESG que são importantes para trazer uma clareza maior para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau! Esse episódio do 4º módulo do Rede Educa fica por aqui. Nos encontramos novamente na próxima aula. Até lá!